meus senhores passageiros. Vocês acabaram de receber um upgrade gratuito para expandir o conhecimento da sua agência. O tempo de voo está estimado em 8 horas. Acomodem-se em suas poltronas, afivelem os cintos e tenham todos uma ótima viagem. Boa tarde, gente! Estamos voltando para mais uma live aqui na parte da tarde, mais uma conversa. Quem tá cansado aí, toma um cafezinho, que ainda tem mais por hoje, né? A gente vai ter mais live por aqui. E estamos aqui com a Paula. A Paula não saiu, não teve folga, gente. Ela ainda tá aqui com a gente. Só foi no banheiro e voltou. E o tema agora é seguro viagem. A gente tá aqui com o Gelson, da GTA. Vou passar primeiro para a Paula se apresentar, depois para o nosso convidado e vamos continuar aí no mesmo esquema, mandando as suas dúvidas nos comentários, para a gente conseguir encaminhar aqui para o Gelson e ter um dinamismo aí na live, tá bom? Então, Paula, por favor. Exatamente, vocês já devem estar cansados de me ouvir, mas não desistam de mim, por favor, é minha última live aqui no evento. Pessoal, o Gelson dispensa apresentações, né? Um cara incrível, especialista aí, tá há quantos anos no mercado? 17 anos, olha só. No seguro viagem. No seguro viagem. No turismo, 33. Que maravilha. E a GTA também há mais de 33 anos. Exatamente. De existência. Legal. E uma empresa parceira do Agente de Viagens, parceira da Monde, integrada ao nosso sistema. É um prazer ter você aqui conosco de novo, né? Ano passado obrigado, você esteve Paula, aqui. Obrigado, Seja Isabela. muito bem-vindo. É sempre muito bom ouvir você falar. A gente aprende muita coisa, né? A gente sempre comenta nos bastidores. A gente falou muito disso. Deu para produzir até conteúdo, né, de seguro viagem, porque realmente aprendemos bastante. Vamos começar então, gente. Temos só 30 minutinhos, né? Mandem as dúvidas aí, a gente está acompanhando. Começar com a pergunta, Gelson, quais são as principais vantagens que o agente de viagens que opta por trabalhar com a GTA tem, né? O que vocês oferecem que pode ajudar na experiência do cliente do agente de viagens? Então, boa tarde, obrigado novamente pelo convite, Paula, Isabela. Então, nesses 17 anos de seguro viagem, o que eu mais percebi é a questão de conhecimento mesmo do tema, né? Então, como cultura, o brasileiro não tem cultura de comprar seguro, né? Se a gente pegar todas as linhas de seguro, residencial, automóveis, seguro de vida, então é incipiente, né? Mas quando a gente olha o seguro de viagem, né? Quando eu entrei nesse segmento há 17 anos, um percentual de 10, 15% de pessoas utilizavam. Então, quando você vem para um ano de 2023 pós-pandemia, esse número já está chegando a quase 40% por uma questão de conscientização. E baseado em conscientização, a GTA ela tem um foco muito grande no agente de viagem. Então, a GTA faz todo o investimento em cima do agente de viagem, que nós somos uma empresa 100% B2B. E nós criamos uma academia em 2020 exatamente pós-pandemia, que é justamente para poder compartilhar esse conhecimento, né? Então, quando a gente fala o que o agente de viagem ele tem, quando ele é parceiro da GTA, eu até digo o seguinte, que eu gosto de ensinar o mercado, porque se o mercado se profissionaliza, o segmento inteiro cresce, independente da pessoa ser um cliente da GTA ou não, né? Então, eu acho que essa questão de você compartilhar é uma situação muito forte. Então, a GTA faz as capacitações tanto na academia quanto em resorts. Então, o primeiro ponto é a questão de compartilhar o conhecimento. O segundo ponto é a facilidade, né? Porque a gente percebe que o agente de viagem ele acaba tendo que acessar tantos sites, né? De hotelaria. Então, você tem que ter uma situação de vendas fácil, né? Para o mercado. Um portfólio adequado, né? Eu acho que você tem que ter um portfólio adequado de produtos, uma boa remuneração, né? E você está realmente disposto a cuidar de pessoas, né? Então, a GTA tem esse espírito de cuidar de pessoas e dá suporte para os agentes de viagem. Então, eu tenho uma equipe muito grande no Brasil inteiro, eu falo assim, o momento da verdade é quando o cliente final precisa e liga para a minha central, e o momento da verdade é quando o agente de viagem precisa do meu suporte ou da minha equipe, a minha equipe está disponível. Então, a GTA ela tem é muito forte esse lance de estar próximo do agente de viagem e dar esse suporte. Então, a gente quer garantir que ele faça uma boa venda, que o cliente dele tenha uma boa experiência e que ele tenha uma boa remuneração com isso. Sensacional. A gente falou muito sobre experiência, né? Acho legal o slogan de vocês, a frase ali de o nosso negócio é cuidar das pessoas. Exatamente. E isso tanto para os
agentes quanto para os clientes. Muito bom. E, Gelson, conta pra gente um pouquinho sobre as coberturas que vocês oferecem de seguro viagem. Como que um agente pode orientar o seu cliente na escolha da cobertura mais adequada, com base nos diferentes tipos de viagens, necessidades? Como que ele se orienta nesse sentido? Eu sou vendedor, né? Eu sou vendedor, estou toda hora na rua buscando negócios e quem está me ouvindo, os agentes de viagem são vendedores também. Eu falo que um bom vendedor tem que fazer muita pergunta. Um bom vendedor tem que ouvir bastante o seu cliente, né? Então, a gente fala que todo mundo que está se programando para fazer uma viagem, o agente de viagem precisa saber a motivação dessa viagem. O que essa pessoa está indo buscar? Experiência, lazer, vai ser para estudo, vai fazer uma atividade esportiva. Então, ele precisa saber a motivação dessa viagem, né? Quantos dias essa pessoa vai viajar? Quem vai viajar com ela? Ou seja, ter o máximo de informações para quê? Para poder oferecer o produto adequado. Porque muitas vezes a pessoa vai passar um mês na Europa e, de repente, ele está oferecendo um produto que não seja adequado para aquele cliente. Ou uma pessoa que vai fazer intercâmbio, vai passar um ano lá fora estudando e ele oferece uma cobertura de $12.000 que não vai dar para fazer muita coisa se a pessoa precisar de atendimento. Então, o que eu sempre digo é que o agente de viagem tem que fazer uma boa abordagem na hora de atender o cliente, né? Saber exatamente qual que é a motivação desse cliente e por que ele está indo. E aí você oferecer o produto mais adequado, né? Hoje eu falo que muitas vezes eu pergunto para o agente, mas por que você vendeu esse produto? Aí ele fala, não, é porque o cliente queria o mais barato. Nós temos que tomar cuidado, porque nem sempre o mais barato vai ser o produto adequado para atender esse cliente, né? Então, hoje eu falo que você precisa saber essa motivação, o agente precisa oferecer um produto adequado. Por quê? Porque caso o cliente tenha uma sinistralidade lá fora, como a saúde no mundo é muito cara, o cliente pode estar viajando com uma cobertura de médico hospitalar muito baixa e não ser suficiente para pagar o atendimento dele. Aí ele vai ter que compor esse atendimento, né, pagar o excedente, e muitas vezes ele pode entender que foi uma falha do agente de viagem que não foi tão profissional em oferecer o produto mais adequado, né? É verdade. E acaba que, se ele tem esse problema, a experiência é muito pior e acaba sendo mais caro, mais problemático do que se tivesse comprado, né, a cobertura correta já inicialmente. Legal. Tô aqui só de olho no chat, gente, para ir acompanhando. A gente estava falando, a Cris falando, né, sobre um passageiro dela de intercâmbio ter precisado acionar o seguro, né, e como foi tudo resolvido muito facilmente. Eu queria que você explicasse como que funciona esse processo da GTA, né, de acionamento do seguro durante uma emergência. Quais são os passos que um cliente tem que fazer para entrar em contato com vocês? Quando o cliente ele compra um produto, né, um dos planos da GTA, o cliente recebe uma apólice, né, com os números de acionamento, né? Então, ele tem algumas alternativas para abrir esse chamado. Primeiro, ele pode baixar o app da GTA no smartphone, ele pode abrir o chamado através do app, ou ele pode ligar para a nossa central operativa 24 horas, ou fazer a chamada pelo WhatsApp. Então, ele tem todas essas formas de abertura de chamada. A minha central, quando receber o chamado desse cliente, ele vai pedir o número do bilhete do seguro. Então, o que a gente sempre orienta é assim, olha, você vendeu o produto, pede para o seu cliente tirar uma foto, né? Porque ele vai estar lá com o smartphone, tira uma foto, porque tem o número do bilhete do seguro. Porque, através do bilhete, a minha central operativa vai saber exatamente o quê? O nome do passageiro, que produto ele comprou, o período da viagem dele. Então, ele já vai ter as informações do cliente. O cliente, abrindo o chamado na minha central operativa, ele vai falar o que ele está sentindo, né? Se ele teve um acidente ou se foi uma enfermidade que causou essa abertura de chamada. Através desse chamado, a minha central operativa, ela vai direcionar para duas situações. Vamos imaginar que a pessoa tem olha, estou com febre, garganta inflamada. Numa situação que é mais simples, vamos dizer assim, a minha central vai oferecer para esse cliente a telemedicina. Por quê? Porque nós temos médicos na central e vamos fazer esse médico atender esse passageiro sem ele precisar se deslocar do hotel até uma clínica, um hospital. E através desse telemedicina, ele já vai poder verificar a temperatura do corpo, verificar através da íris como que a pessoa está, porque tem um software nessa telemedicina que o médico já consegue fazer esse atendimento. E prescrever já os medicamentos para que ele possa comprar na farmácia. Então, em situações práticas como essa, a gente oferece esse tipo de serviço.
Se ele sentir que a pessoa precisa realmente de um médico, um outro serviço que nós oferecemos é mandar o médico até o hotel, que nós chamamos de house call. É você fazer o médico ir até o hotel e atender a pessoa lá localmente, né? Agora, se é uma situação mais grave, aí sim, a gente já procura o médico ou clínica mais próximo do hotel para que ele ganhe tempo, né? Então, a abertura de chamada, então, ele tem 3 opções de abertura e, falando os sintomas, a nossa equipe vai fazer o melhor direcionamento. Porque hoje, o que a gente percebe, né? Eu tive até um case, eu vou contar esse case aqui para vocês, que nós tivemos uma pessoa, a esposa abriu um chamado, olha, meu marido está tendo um ataque. Eu acho que ele tem um ataque cardíaco. O que a minha central fez? Onde a senhora está? Pegamos o endereço do hotel e o hospital mais próximo. Encaminhamos ele para o hospital mais próximo. E aí, já entramos em contato com o hospital para poder atendê-lo. Então, dependendo do sintoma que a pessoa já está falando, a gente tem que ter o mais rápido possível o atendimento, né? Então, por isso que a gente até fala que o seguro viagem, ele foi criado por uma situação de emergência e urgência. A emergência é quando a pessoa está numa situação de correr risco de vida, né? E uma urgência é uma febre que ele pode esperar, não está tão grave assim. Então, a gente fala que o seguro, ele foi criado por uma situação de emergência e urgência. E eu vou até falar para a gente de viagem aqui, não é seguro saúde, porque tem pessoas que querem comprar um seguro viagem e fazer tratamento lá fora. Não funciona, né? Então, por isso que muitas vezes tem situações que são... não é dado atendimento porque o cliente quer fazer um preventivo e o seguro viagem não faz atendimento preventivo, né? Ele faz uma situação de urgência e emergência. Mas o que a gente sempre diz é o cliente ter o número da pólice e o número da central operativa. Liga para a nossa central e vai ter uma equipe 24 horas para poder dar esse suporte. Muito esclarecedor, Gelson. E você comentou ali de um erro, né, que os agentes de viagem podem cometer na hora de vender um seguro, que é o de acabar oferecendo no mais barato, Sim. focando no preço e não olhando o todo para selecionar a melhor opção. Você tem mais alguns exemplos de erros que os agentes podem cometer? Como evitá-los? Eu dou muito treinamento em resorts, né? E aí eu chego lá na sala e falo, gente, quem é dono, levanta a mão. Aí uns 5 levantam a mão. Quem é gerente, levanta a mão. Aí depois 2, 3 levantam a mão e depois o restante é a força de vendas, né? Então, o que eu mais vejo, vou dar um exemplo. Você manda alguém para os Estados Unidos. Eu tenho produtos de 12 mil a 330 mil. Eu não vendo o meu produto de 12 e nem o meu produto de 15 para os Estados Unidos. O meu produto começa com 30 mil. Mesmo que eu tenha no meu portfólio, eu não abro venda para os Estados Unidos. Mas eu sei que tem gente de viagem que vende produto de 12 mil para os Estados Unidos. O que acontece? Estados Unidos é a saúde mais cara do mundo. Então, tem protocolos de atendimento nos Estados Unidos que, se você entrar lá, você obrigatoriamente vai passar por 3, 4 setores. E aquele atendimento passando por todos aqueles setores, dependendo o problema, vai ficar em 15 mil. Se alguém viaja com uma pólice de 12, já vai ter que pagar ele vai ter que pagar 3 mil. Então, o que a gente sempre fala é que existe esse erro. Pessoas que vendem preço e não cobertura, né? Então, se eu tivesse que dar uma orientação, uma dica aqui para a gente de viagem, olhem a despesa médica hospitalar. Então, a minha orientação sempre é assim, começa oferecendo 75 mil para cima. Por quê? Porque você está garantindo a maior cobertura e fazendo com que o cliente viaje numa situação que ele não vai ter que desembolsar se o atendimento tiver uma cobertura maior, né? Então, o primeiro erro que eu vejo é você vender coberturas baixas para uma pessoa que está viajando para fora do Brasil. Então, acho que essa é a principal. E outra é você começar a vender, olhar o preço sem olhar todas as coberturas. Então, muitas vezes, você tem que olhar todas. Meus produtos têm 21 coberturas. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, mas seu produto está mais caro. Eu falo, tá, mas você está comparando o quê? Porque você tem que comparar o quê? Você tem que comparar todos os itens, né? Então, eu vou dar um exemplo. Se eu ofereço 21 e o outro oferece 12, não pode ter o mesmo preço, né? E se as coberturas também forem diferentes, também não pode ter o mesmo preço. Então, o que a gente fala é que a gente tem que olhar muito bem o que nós estamos oferecendo para os nossos clientes. Então, muitas vezes, um item que não esteja naquele bilhete pode causar um problema para o passageiro, né? Então, a gente fala que 21 itens você está protegendo em 21 situações que pode acontecer durante a viagem do cliente, né? Então,
uma dica que eu sempre dou, vendam a maior cobertura médica hospitalar, porque é a mais utilizada numa viagem. É verdade, essa história dos Estados Unidos é realmente muito caro, né? Tem uma parente que foi para lá fazer intercâmbio, uma amiga dela teve uma torção no pulso, precisou ir ao hospital. Tava com um seguro de cobertura baixíssima, ficou super caro, precisou imobilizar, tudo mais, medicação, né? E culpou, claro, a agência de viagens Sim. que vendeu. Ela não sabia que ia ser tão caro, né? Ela nem sabia o preço que era a despesa nos Estados Unidos. Então, é até uma argumentação, né? Você fala, é uma saúde muito cara. Então, você vai precisar de uma cobertura à Isabela, altura. uma dica que eu sempre dou para o agente de viagem. O meu site, ele consegue colocar 3 produtos numa cotação. Então, eu preciso mandar uma cotação para a Isabela. Olha, vou mandar uma de 75, vou mandar uma de 100 e vou mandar uma de 330. Pronto, eu estou dando opção para a Isabela de 3 opções. A Isabela optou por de 75. Vamos imaginar que ela tem uma sinistralidade de 100 mil. Ela não pode acusar que eu não dei um bom atendimento para ela, porque eu ofereci um produto de 100 mil para ela. E ela não quis comprar. Então, por isso que eu sempre digo para o agente de viagem, se o seu cliente está querendo preço, não tem problema. Manda o mais baratinho, mas coloca 2 outros com muita cobertura. Principalmente o último, a de 330 mil. Porque ele nunca vai poder acusar que você não ofereceu para ele. Se ofereceu, sim, está lá, né? Então, a gente sempre fala, uma das coisas que eu digo é, o empresário, ele abre uma empresa, faz marketing para gerar uma ligação e o atendente é que atende essa ligação e tem que transformar em dinheiro. Então, ele tem que dar um bom atendimento para que seja um bom atendimento e que isso não vire um problema jurídico, né? Então, o que a gente sempre tem que dizer é que temos que vender bem, né? E garantir que o dono da agência não tenha problemas, né, nessa venda. É verdade. A gente está com uma perguntinha aqui no chat, Gelson. Primeiro, a Milene falou... Ai, gente, olha, minha miopia tá ficando mais difícil. Milene, a assessoria, falou que a GTA é parceira dos agentes. E a dúvida foi, mudou alguma regra em relação ao cancelamento de voo, reembolso de despesas no aeroporto em relação ao seguro viagem contratado? Aí falou, não sei se foi muito clara. Tem uma cobertura que ajuda com as despesas que ocorrem no aeroporto, cancelamento do voo em longos períodos? Então, olha só, nos 21 itens que nós colocamos, você tem o atraso de voo, que se houver um atraso mais de 12 horas, a companhia aérea é obrigada a dar alimentação e hospedagem para os passageiros, tá? Se a companhia aérea não fizer isso, ela pode acionar a nossa central operativa, que vai autorizar ela a ter esse item que se chama atraso de voo, passando 12 horas, ela vai ter o consumo tanto de alimentos e bebidas quanto hospedagem e guardar essas notas para ser reembolsada até o limite do plano, né, que ela está usando. Então, este é um benefício que, viajando com a GTA, ela vai ter caso atrase o voo, né, com um período de 12 horas. Acho legal reforçar com essa situação que o seguro viagem, ele é tão importante para o agente de viagens quanto é para o passageiro, né? Sim, exatamente. Que evita muita dor de cabeça, muita burocracia, né? Que o agente... Eu até reforço o detalhe que o momento, vamos dizer assim, o melhor momento é quando o cliente está ali comprando um pacote, né? Mas todo o imprevisto, o cliente tem que ligar para mim, não para o agente. Então, quando ele compra um bilhete de seguro da GTL, ele vai ligar para mim, deixa eu administrar esses problemas, né? Porque acontecem vários, né? Então, esse é um que ela citou, que acontece, atraso de voo. E aí você tem um benefício chamado atraso de voo, que 12 horas a companhia não fez nada, você vai ter um benefício para poder ter alimentação e hospedagem. Verdade, já facilita a vida do agente, né? Com Tem muita certeza. coisa para cuidar, né? Na Sim, exatamente. Próxima pergunta aqui do nosso roteiro, então. Quais são os próximos passos e inovações que a GTA está planejando para o futuro no setor de seguro viagem? A gente está falando bastante de inovação, tecnologia. Sim, exatamente. Por exemplo, nós lançamos agora, nós mudamos o formato de produto da GTA por evento, então a partir de 1º de outubro já está valendo essa por evento. O que é o por evento? Se você viajar com um produto de $75 mil e você, numa viagem de 60 dias, você teve um primeiro atendimento que consumiu 60 mil da sua apólice. E passado mais 30 dias você teve uma enfermidade. Então, o primeiro atendimento foi um acidente e o segundo atendimento foi uma enfermidade. Quando eu for tratar da sua enfermidade, volta o capital de 75 mil. Ou seja, cada evento novo que aconteça, volta o capital de 75 mil. Então, isso é uma melhora de produto, né?
E uma outra coisa que o mercado estava pedindo muito era a questão do Covid, né? Então, o que nós fizemos? Incorporamos o Covid no nosso produto dentro do total do DMH, que é despesa médica hospitalar. Então, se você tiver um atendimento ligado ao Covid, eu vou mandar para o hospital, se você comprou uma pólice de 75 mil, eu vou mandar 75 mil para poder cuidar de você pelo item de Covid. Então, essa já foi uma melhora de produto, né? E uma das coisas que a gente está procurando agora é melhorar o carrinho de compras, ou seja, com novidades. Então, o que a gente percebe? Nós estamos no mercado corporativo, as pessoas querem seguro para o smartphone, para computadores, né? Bagagens especiais, os pets, né? Que todo mundo está viajando com os pets, então lançaram serviços novos para pet. Então, a gente já tem aí um portfólio de produtos que a gente vai estar lançando, utilizando a ferramenta de carrinho de compras. Muito legal. Como consumidora, já fiquei interessada. Gostou? Aqui. Excelente. Celular é muito importante, né? Todo mundo querendo colocar seguro agora quando vai viajar. Sim, é essencial. E, Gelson, para os agentes de viagem que enfrentam objeções ao vender seguro viagem, quais estratégias você recomenda para superar essas objeções e comunicar o valor do seguro para os clientes? Porque, assim, principalmente no Brasil, eu vejo, assim, que o brasileiro tem uma resistência a se precaver a qualquer coisa, né? Sim. A gente sempre acha, nada nunca vai acontecer, tá tudo certo, e acaba tendo ali uma resistência. Então, o que você recomenda para os agentes? Eu sempre falo para as pessoas que se você compra a ideia, você consegue vender bem essa ideia, né? Então, uma das coisas que eu sempre uso são cases reais. Em maio agora, o pai e o filho foram viajar para a Argentina e não foram com a proteção do seguro. Sofreram um acidente na Argentina, o filho veio a falecer. A família teve que fazer uma vaquinha aqui no Brasil para trazer o corpo do garoto de volta, de 40 mil reais para trazer o corpo de volta. Aí eu perguntei para a galera que estava lá no auditório, falei assim, olha, estavam umas 80 pessoas. Se ele tivesse comprado com um de vocês e vocês venderam o hotel na Argentina e não venderam o seguro, o que vocês acham que ia acontecer? A família iria acionar a agência. Então, o que a gente diz é que quando você começa a perceber, caramba, olha só, se ele tivesse feito um investimento de $60, ele não teria um custo de 40 mil. Então, nós vendedores precisamos perceber que tem um valor agregado muito forte. Porque quando você percebe e fala, não, cara, seguro viagem é muito barato, tem um custo-benefício fantástico, gera valor, você consegue vender. Se você não acredita, você não consegue vender. Então, o primeiro ponto é que eu acho que o vendedor, o agente de viagem, ele tem que entender que gera valor para o cliente. Um seguro viagem, proporcionalmente a um pacote, se você estiver fazendo uma viagem para os Estados Unidos, Europa, vamos dizer que você gastou $3 mil, o seguro não chega a 3% do valor do investimento do pacote. Então, a gente está falando que 10 dias na Europa custa $60 para você ter $75 mil de cobertura. Então, é um outro fator de você ver a proporção de investimento e o custo que você tem. E quando um agente de viagem começa a atender um cliente, o seguro viagem, gente, é o último item que ele vende. É o último, né? Então, ele vai vender a passagem aérea, depois ele vai vender o hotel, vai vender os passeios, vai vender tours, vai vender tudo, e depois ele vende o seguro. Às vezes, já perto da viagem, manda uma mensagem. Exatamente. Olha, você não incluiu o seguro, você não quer dar uma E eu olhadinha? sempre dou a dica para o agente de viagem assim. Tem um item dentro dos 21 que eu falei para vocês que se chama cancelamento de viagem plus reason. São 18 motivos que se a pessoa, ao momento... Quando que é o momento que eu entendo que a pessoa vai viajar mesmo? É quando ele compra a passagem aérea. Até então, são planos. Enquanto ele não emitiu o bilhete aéreo, são planos. Mas quando o cliente emite o bilhete aéreo, são tantas regras para você mudar de data ou coisa parecida que você só emite quando você tem certeza que você vai viajar. Então, nesse momento que eu falo com o agente de viagem, ele tem que falar assim, meu senhor, o senhor emitiu o bilhete? Vamos já emitir o seguro viagem? Porque, veja, o seguro da GTA tem 18 motivos que eu vou mostrar para o senhor. Ó, são esses 18 aqui, que se houver alguma coisa até o embarque que o senhor vier a cancelar e tiver multas, a GTA cobre até $1.000, ou se você comprar no carrinho de compras 10 mil, até $11 mil de multa. Você percebeu que você está vendendo ali para o cliente uma proteção antes da viagem dele? E você não precisa falar de doença, não precisa falar de nada. Você está falando o quê? Proteção do capital que ele está investindo. E hoje, quando você conversa com os agentes de viagem, fala assim, me fala o ticket médio dos pacotes que você está vendendo. Gente, é 10, 15, 20 mil dólares. Sabe o que é você fazer uma venda de $20 mil e a pessoa embarcar só em janeiro do ano que vem?
essa linha de argumento é que eu acho que o agente de viagem tem que utilizar mais. É uma proteção do investimento que ele já está fazendo. Na hora que ele emite o bilhete aéreo, ele já pode emitir o seguro viagem. Porque dentro de um seguro viagem, a gente está falando de parte de médica, perfeito. Bagagem, perfeito. Medicamento, perfeito. Mas a proteção do dinheiro dele, do investimento, neste item ele consegue vender. Então, vocês perceberam que ao invés de você deixar como último item a ser oferecido, você pode oferecer como uma proteção já no momento que ele está fazendo o investimento? Porque a pessoa muitas vezes compra um bilhete aéreo, depois ele vai comprar o hotel, depois ele vai decidir os passeios, depois ele vai alocar o carro, depois vai ver se vai fazer um passeio de barco. É assim que funciona um roteiro, né? Então, eu falo que é um modo de oferecer, né? É pegar esse gancho e falar para o cliente que ele está protegendo o investimento que ele está fazendo. Legal, porque às vezes você fala só no sentido de proteção hospitalar e de bagagem, a pessoa pode falar, mas nunca me aconteceu, viajo sempre. Exatamente. Nunca aconteceu, nunca acidentei, nunca fiquei doente, acho que não tem necessidade então, né? Agora, o dinheiro às vezes é um investimento de muito tempo que a pessoa está guardando, né? Exato. Já impacta mais. E esses 18 motivos, gente, você lista, até eu falo, imprime e deixa, tá vendo? Se acontecer uma dessas coisas aqui, está protegido. E realmente acontece, né? Então, a gente fala que você está protegendo o seu capital. Ótimo. Não tem como falar de experiência também do cliente, não falar de seguro viagem. Sim, exatamente. Que impacta qualquer coisa que acontecer ali e for bem resolvido, é o que o Danilo estava falando, né? O NPS deles é melhor quando se resolve bem um problema, né? É isso mesmo. É isso, exatamente. Porque o problema pode acontecer, foge ao seu controle a maioria das vezes, né? Mas a resolução é uma coisa que você pode controlar. Isso, porque eu falo que o seguro viagem foi feito para imprevistos, né? Então, a gente fala que imprevistos acontecem. Então, se você tiver um seguro viagem emitido no momento do bilhete aéreo, você está protegendo o seu cliente até o embarque. A partir que ele sentou no avião e foi para outro país, quando ele chegar lá, ele tem mais 20 motivos para poder estar dando suporte para ele, né? Nossa, é um alívio para a gente, né? Imagina, tá tudo bem, ele foi, tá com seguro, tá assegurado, então não precisa se preocupar aqui, né? É uma tranquilidade para os dois lados, dois lados. né? Exatamente. Sensacional. Tô lendo aqui no chat, a Rebeca Lobianco mandou aqui um comentário. Ela falou que está iniciando agora no meio do turismo e tem algumas dúvidas. Quando o cliente contrata um seguro da GTA, a assistência é feita diretamente pela seguradora ou funciona na base do reembolso? Então, o seguro viagem, eu gosto um pouquinho de falar um pouquinho de história, né? Porque quando eu entrei nesse mundo de seguro viagem há 17 anos, ele chamava assistência de viagem, né? Em 2014 caiu aquele avião, o balão na Capadócia. Naquele momento, a SUSEP criou a normativa 315 e deu 2 anos de adaptação para as empresas de assistência virarem empresas de seguro viagem. Então, a GTA virou a chave em março de 2026, passamos a atuar como seguro viagem. Por que eu fiz essa introdução? Porque na normativa 315 ela diz o seguinte, que quando o cliente compra um seguro viagem, ele liga para a central operativa, se eu tiver prestador naquele local, eu vou mandar a garantia e dou o atendimento para o cliente e ele não precisa fazer nenhum pagamento. Mas se ele estiver num lugar muito retirado e eu não tiver prestador, aí ele paga o atendimento e quando ele chegar, ele é reembolsado em até 30 dias. Estatisticamente, 90% dos casos são através da minha central mandando o pagamento para os prestadores. Então, o cliente não precisa fazer o desembolso. Porém, 10% ele precisa. Então, a pergunta que ela fez, você pode trabalhar com esse percentual aí de pelo menos 90%, nós mandamos o pagamento, e 10% não. Eu vou dar um exemplo, navio. Navio, normalmente, dentro do navio, a pessoa pede o atendimento, paga o atendimento e depois pede o reembolso, né? Então, se você estiver em Frankfurt, mas se você for visitar uma cidade de Rudesheim, que fica a 70 quilômetros, que é desse tamanhozinho, lá eu não tenho atendimento. Então, normalmente, a minha central operativa fala assim, olha, a senhora está em Rudesheim, não tenho atendimento, mas se a senhora for para Frankfurt, eu tenho. Então, a gente dá essa flexibilidade para o cliente, né? Como a Bahia, se você estiver na Costa do Sauí, pode ser que eu não tenha, mas em Salvador eu tenho. Então, essas alternativas são dadas para o cliente. Então, muitas vezes o cliente, só que a gente não pode garantir nunca para o cliente que 100% do atendimento vai ser pago pela GTA, mas 90% dos casos, sim. Legal, respondida a pergunta.
Perfeito. Como a gente está de tempo, nem olhei ali. Vamos, então, encerrar, né, aqui com a última pergunta do nosso roteiro, que é algum conselho ou dica que você gostaria de compartilhar com os agentes de viagens e viajantes em relação ao seguro viagem. Com relação aos agentes de viagem, que são os profissionais do turismo, eu sempre falo que eles são os agentes de solução de problema, né? A gente fala que todo mundo procura o agente de viagem e ele tem que procurar resolver os problemas do cliente, as necessidades, os sonhos. Então, por isso que eu digo que as pessoas procuram a gente pelo conhecimento que ele tem. Então, eu sempre digo, quanto mais conhecimento você tem, mais você vale. Quanto menos conhecimento você tem, desculpa, mas menos você vale. Então, muitas vezes o cliente liga para 3 agências. A que melhor atender o cliente com segurança vai levar essa venda. Então, para o agente de viagem, eu sempre digo que toda profissão precisa toda hora buscar conhecimento. Não, um médico se forma, faz 5 anos, depois mais 3 de residência e tem que ficar participando de simpósio o resto da vida, né, para se atualizar. Advogado faz a mesma coisa. Cara, agente de viagem tem que fazer a mesma coisa. Nós temos que ler, temos que acompanhar tendências, temos que ver o que está acontecendo no nosso segmento. Então, como segmento, né, como profissional do segmento, eu falo que nós temos que buscar e transformar nossa indústria de uma forma mais profissional. Temos que ser mais profissionais. Para o lado do turista, né, que se tiver turistas me ouvindo, e eu sou um turista que adoro viajar, coloquem na sua bagagem um seguro viagem e com alta cobertura. E eu digo isso porque 17 anos eu acompanhei vários casos onde a pessoa comprou um produto de baixa cobertura e teve que ficar internado numa UTI nos Estados Unidos. A conta ficou 300, 400 mil dólares. Então, o que a gente está dizendo é que se você viajou com uma cobertura de 10 mil, 12 mil, essa conta vai ficar para a família. Então, muitas vezes percebeu famílias tendo que desfazer de patrimônio para pagar contas no exterior. Então, se você faz um investimento de 200 dólares, gente, você está levando uma cobertura de 100, 150, 300 mil dólares. Então, a dica é sempre viajar bem protegido. E serve para os agentes também passarem para os turistas, né, para os clientes finais. Sim, exatamente, Isabela. Perfeito. Exatamente. Excelente. Obrigada, Gelson, pela aula. A gente sempre aprende muito ouvindo você falar. Gostaria de ter 3 horas para te ouvir falar. Verdade. Infelizmente, o nosso tempo é curto por aqui, mas obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Obrigada Paula, pela parceria, por estar representando aí a GTA, que é uma super parceira da Monde há anos. Uhum. É verdade. E muito obrigada pela sua presença. E pessoal que estão nos assistindo, daqui praticamente 10 minutinhos, às 16 horas, o Daniel Biancarelli, o Rafael da Kalina Viagens, o Matheus e o Diego da Calamares vão falar sobre CRM. O conteúdo está imperdível, continuem aí. É a última live do evento, dá até um apertinho no coração. Todo mundo pede esse tema CRM. A gente trouxe 4 pessoas para falar sobre isso, assim, especialistas mesmo. Então, vocês não podem perder, né? Vai continuar nesse link aqui e é a última live do evento, infelizmente. É isso aí. Então, até daqui a pouco. Até já já.